Olá, alunos. Aqui professor Ricardo Guimarães, disciplina de Gestão Estratégica. A nossa disciplina era presencial, tornou-se EAD, tudo bem? Agora vamos estudar a nossa disciplina aqui pelos vídeos, pelos conteúdos teóricos que eu posto para vocês no Google Sala de Aula. Como vocês sabem, iniciamos pela aula 1, conceituação de planejamento estratégico. Então eu vou fazer aqui uma síntese bem rápida do que estudamos na aula 1, 2 e 3. A aula 4 eu postei para vocês agora nessa segunda-feira, tudo bem? Então vamos lá. Na aula 1, nós estudamos a conceituação de planejamento estratégico com os seguintes tópicos: princípios do planejamento, partes do planejamento, tipos de planejamento e empresa como sistema, que inclusive eu pedi para vocês darem uma lida no tópico empresa como sistema. Dentro dos princípios do planejamento, estudamos o princípio da contribuição, princípio da precedência, o princípio das maiores influências e o princípio da maior eficiência. Logo em seguida vem as partes do planejamento. Planejamento dos fins, planejamento dos meios, planejamento dos recursos e planejamento da implantação e do controle. Podemos compreender um pouco melhor sobre as partes que envolvem um planejamento. Em seguida, tipos de planejamento, que é o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Esses três já bem conhecidos, né? Estratégico, tático e operacional. E empresa como sistema, que é compreender, enxergar e entender a empresa não como sistema de computador, mas como um grande organismo onde os seus setores estão conectados e interligados, bem como pessoas, colaboradores e todas aquelas pessoas que fazem parte da empresa. Então você, como administrador, como engenheiro, como empreendedor, deve compreender, enxergar a empresa como um grande sistema conectado, tudo bem? E aqui, empresa como sistema, fechou a aula número 1. E depois nós fomos para a aula número 2, com o nosso assunto diagnóstico e estratégico. Dentro do assunto diagnóstico estratégico, tivemos introdução ao diagnóstico estratégico, componentes do diagnóstico estratégico, valores da empresa, análise externa e interna da empresa. Dentro de análise externa e interna, temos os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E, em particular, dentro da análise interna, temos 1. Função marketing, 2. Função finanças, 3. Função produção e 4. Função RH. Então, aqui na análise externa e interna, nós finalizamos a aula 2. Espero que vocês já tenham lido o conteúdo da aula 2, tudo certinho, ok? E na nossa aula 3, foi postado o conteúdo teórico também para você estudinho. O nosso assunto foi estratégias empresariais. Aula 3, estratégias empresariais, com os seguintes tópicos: aspectos sobre estratégia organizacional, definições de estratégia, importância da estratégia, tipos de estratégia, estratégia de sobrevivência, estratégia de manutenção, estratégia de crescimento e estratégia de desenvolvimento. Dentro da estratégia de desenvolvimento, podemos lá efetuar a leitura sobre redução de custos, desinvestimento, liquidação de negócios. Dentro do tópico estratégia de manutenção, podemos ler sobre estratégia de estabilidade, estratégia de nicho e estratégia de especialização. Dentro do tópico estratégia de crescimento, podemos estudar sobre a estratégia de inovação, a estratégia de internacionalização, a estratégia de joint venture e a estratégia de expansão, tudo bem?
Depois você dá uma olhada lá na estratégia de crescimento. E por fim, para finalizar, né, a aula 3, nós podemos verificar no nosso conteúdo teórico a estratégia de desenvolvimento. E dentro da estratégia de desenvolvimento nós temos os subitens. Desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e serviço, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de capacidade e de estabilidade. E aqui em estratégia de desenvolvimento finaliza-se o conteúdo teórico da aula 3, estratégias empresariais, tá? E na segunda-feira agora eu postei a aula 4, a aula número 4 nossa, com o assunto formulação da estratégia. Aula 4, o assunto formulação da estratégia. Professor, o que é a formulação da estratégia? Então, pegue a sua apostila e acompanhe comigo, tudo bem? Vamos lá. A formulação da estratégia é um dos aspectos mais importantes que o executivo enfrenta no processo de elaboração do planejamento estratégico. Nosso autor falando para nós. É um dos aspectos mais importantes. Para a formulação de estratégias, deve-se considerar inicialmente 3 pontos. Então, antes que a gente comece a executar a estratégia, a gente deve levar em conta esses 3 aspectos. A empresa, com seus recursos, seus pontos fortes, fracos, neutros, bem como sua missão, seus propósitos, objetivos, desafios e políticas. Toda empresa tem o seu ponto forte. Tem o seu ponto que precisa desenvolver e tem os pontos neutros. Ponto forte é aquele produto que é o principal. A empresa produz, é bem aceito pelo mercado, é bem aceito pelo consumidor e torna-se o ponto forte. Aquele produto que é o meu produto que eu tenho a maior rentabilidade, lucratividade, liquidez. 3 pontos, né? 3 aspectos. Esse foi o primeiro. Agora o segundo, ambiente em sua constante mutação com suas oportunidades e ameaças. O ambiente em constante mutação. O ambiente está em constante mutação, em constante transformação, bem como o ambiente externo. A sociedade evolui, a empresa também precisa evoluir e acompanhar as tendências de mercado. E o terceiro aspecto é a integração entre as empresas e seu ambiente visando a melhor adequação possível, estando inserida neste aspecto a amplitude de visão e a qualidade dos valores dos principais executivos e ou proprietários. Então, dentro da formulação de estratégia, alunos, nós teremos diversas situações e esse assunto vai nos permitir conhecer ponto a ponto como formular a estratégia. Nosso autor vai dizer a formulação da estratégia lá na página 4. A formulação da estratégia empresarial é complexa, pois depende de inúmeros fatores e condições que se alteram. E realmente essas condições elas vão se alterar e se modificam incessantemente. O Mintzberg, ele vai falar, aponta as seguintes características da formulação das estratégias. Então, esse autor citado pelo nosso autor Djalma Oliveira, ele vai falar um pouco sobre as características da formulação da estratégia. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês sobre um autor que foi citado pelo Djalma Oliveira, que é o autor que a gente está estudando, que ele é muito importante na área da administração e da economia, que é o Michael Porter. Então eu peço que vocês assistam também o vídeo de continuação deste vídeo. E eu vou falar um pouco sobre as 5 forças de Porter, que dentro do nosso assunto formulação da estratégia, é fundamental a gente compreender sobre as 5 forças de Porter. Tanto para formular a estratégia, como para fazer a gestão da estratégia, levando em consideração os 5 aspectos que eu vou falar no próximo vídeo. Então, desde já, eu peço que vocês leiam conteúdo teórico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para o meu WhatsApp. Manda mensagem no Google Sala de Aula. Eu estou aqui à disposição de vocês para construir conhecimento junto com vocês, para tirar dúvida, tá bom?
E desde já eu agradeço. Eu não gosto de fazer os vídeos muito longos por uma questão de acessibilidade do aluno mesmo. O vídeo muito longo, muitas vezes o aluno nem consegue assistir todo, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre as 5 forças de Porter.